Cara, esse vídeo aqui tá prometendo. Guerreiros do K-pop, Vandinha e Labubu. O que as mulheres cristãs precisam saber? Vamos descobrir. Você notou quais são os produtos culturais em alta? Quais Recentemente são? começou a febre de um brinquedo chamado Labubu, popularizado por uma Porra, o boneco é feio, hein? empresa chinesa especializada em criar produtos para Feio e caro. viralização. A partir do lançamento, adultos criaram uma fissura postando nas redes sociais. Surgiram eventos até mesmo Teve também isso, é? com o tema Labubu. Não soube. Celebridades passaram a usar como um acessório. E O que é completamente ridículo, né? Porra, um bando de adulto gastando 5 mil reais num bicho feio do cacete. perto desse tempo, lançou um novo filme da Netflix chamado As Guerreiras do K-Pop. E até mesmo alguns cristãos elogiaram Eu juro que quando eu vi o título eu só queria saber como que ela ia ligar a guerreira do K-pop, Vandinha e Labubu, provavelmente ao capeta. como uma produção fora da caixa. E mais recentemente ainda, lançou a nova temporada da série Vandinha, uma continuação da família Addams, que segue o Vandinha que, pô, desculpa aí os fãs, mas é superestimada só por conta da atriz. Essa é a minha opinião, aí vocês decidem aí qual é de vocês. uma cinematografia sombria e escura. Mas e se eu te falar que todos esses estão conectados? Familiadas, todo mundo conhece a Familiadas, cara. Tinha desenho da Familiadas, filme da Familiadas, passava toda semana na sessão da tarde, sempre foi a mesma coisa. Com uma visão de mundo que está sendo propagada através deles. Nesse vídeo, nós vamos explorar cada um deles e entender o que realmente está por trás. Uma das coisas que mostra o quanto que a conversão e a regeneração são peculiarmente profundos é o fato de que Cristo nos dá uma nova mente. E agora temos uma nova forma de pensar. Cristãos, por terem a mente de Cristo Jesus, não pensam mais como os incrédulos. Nós conseguimos ver as coisas que eles não conseguem. E o apóstolo Paulo... É por isso que vocês ficam chatão e tudo que vocês veem que o pessoal gosta do demônio e qualquer coisa que vocês gostam é santo, mano. Entendeu? E a gente, na ignorância, segundo a visão de vocês, somos muito mais felizes. Escreve assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, tá vendo porque que eles se sentem superiores, rapaziada? Isso significa que uma vez que nós temos uma nova mente, temos a mente segundo Cristo, devemos observar todas as coisas ao nosso redor, sejam brinquedos, acessórios ou filmes e séries, devemos cultivar um olhar bíblico, um discernimento espiritual acerca de cada um deles. E esse é um dom que vem do Espírito Santo a partir da nossa conversão, a capacidade... Caraca, mano, que dom horrível. Eu não consigo acreditar que Deus ia dar um dom desse pra alguém, não, cara. Mano, absolutamente tudo que passa na tua frente você tem que julgar se aquilo tem alguma mensagem subliminar que possa fazer com que você caia em pecado. Brother, vocês não conseguem só se divertir, não? De observar essas coisas e discernir segundo a palavra de Deus. Então vamos começar pelo primeiro ponto. O Labubu é uma das novas criações da empresa chinesa Pop Mart. Isso aqui é, mano, muito óbvio que ela vai ligar com um tal de um demônio chamado Pazuzu. Porque pelo nome e tal, e a cara é meio parecida, e isso é, pô, mais óbvio que andar pra frente, sacou? Inspirada na trilogia Os Monstros, de um ilustrador de Hong Kong chamado Casey Lang. Essa empresa é conhecida por fazer itens de colecionadores em que a pessoa compra sem saber o que vai chegar. Então a cor e o modelo só descobre na hora. Que horrível. E isso... Pô, antes do Labubu tinha um tal de boneca LOL. Eu acho que é isso, boneca LOL. E era a mesma coisa, mano. E aí todos os pais de menina que eu conhecia estavam sofrendo com essa porra dessa boneca LOL, porque era cara pra cacete.
E era uma bolinha que, tipo, vinha a boneca e você não sabia o que que era. E aí podia vir repetido ou não. Mano, aí eu fui pai de menina, né? Agora sou pai de menina. Eu espero de verdade que quando minha filha começa a entender qual é o brinquedo que ela quer, né? Em vez de só aceitar o que a gente dá pra ela. Eu espero que esse troço de boneca LOL já tenha acabado, mano. Porque, porra, o que eu sacaneei meus amigos sofrendo com essa boneca LOL não tá no gibi. Cria uma febre nas redes sociais de pessoas filmando as suas reações ao abrir esse produto. E tanto celebridades como outros adultos começaram a comprar como um acessório de bolsa ou até um brinquedo para colocar no quarto. Pô, Mas mó bobeira, mano. então, algumas pessoas começaram a relatar e postar nas redes sociais histórias de supostas possessões demoníacas no próprio brinquedo. E no meio de muito Como é que é, mano? Não é possível, gente. Ah, pera aí, mano. Cara, tá se baseando naqueles vídeos de TikTok que o cara bota uma trilha sonora de suspense lá, tipo, essa daqui. Só começa, não deixe o seu filho assistir este filme, porque este filme é uma coisa do demônio. Olha bem o que essa cena. Aí o cara passa uma cena aleatória do filme que é tipo assim, 15 segundos dentro de 2 horas e fala, tá vendo? Isso daí é pra pegar as nossas crianças e jogar no mundo das trevas, no mundo das drogas. Se alertem, pai. Ele só esquece de falar que, tipo, todo filme tem uma classificação indicativa. E que provavelmente aquele filme tem uma classificação indicativa acima de 10 anos. Ou seja, não é pra uma criança abaixo de 10 anos assistir. E se você levou o seu filho, o responsável pelo que o seu filho viu na tela do cinema é, adivinha quem? Você. Mas muitas alegações, histórias e incertezas, tem uma coisa que a gente pode ter certeza sobre esse brinquedo, que é o fato de que ele visa se colocar tanto como um monstro, mas ao mesmo tempo fofo, misturando assim uma identidade que é ele algo não é fofo não, cara, ele mal só é e esquisito bom mesmo. ao mesmo tempo. Mas algo curioso é estudar a semelhança que esse brinquedo tem com uma entidade que era cultuada na antiga Mesopotâmia, chamada Pazuzu. Brasil! Eu só não ganho na loteria, irmão. E qualquer pessoa consegue perceber que existe uma enorme semelhança no nome dos dois. E essa entidade, É óbvio. Pazuzu, apesar da sua aparência grotesca e de uma natureza demoníaca, ele era invocado como um guardião contra forças ainda mais perigosas do que ele, especialmente em relação a uma outra entidade chamada Lamashtu. Em outras palavras, essa entidade era ao mesmo tempo boa e má, um protetor e um demônio. Agora, segura É porque assim, a gente, ser humano, eu acho que isso é meio natural nosso, né? A gente gosta muito do 8 ou 80. Cara, não existe meio termo, ou é ou não é, aí você fica igual o 38 lá, é isso ou não? É isso ou não? Entendeu? Cara, o mundo, ele não é binário, sacou? O mundo não é composto de zeros e uns, existem muitas variáveis, sacou? E quando você, bom, pelo menos aí eu falo da minha percepção, né? Quando eu aprendi a ver que a coisa não é tão ferro e fogo assim, que você viver, tipo, 8 ou 80, preto no branco, não é tão saudável assim, porra, a vida ficou muito mais tranquila quando eu deixei a vida dos outros pra lá, entendeu? essa linha Principalmente. de raciocínio, porque nós vamos analisar um pouco sobre uma outra produção cultural que foi lançada em um momento parecido, próximo ali do Labubu. Talvez você tenha visto a febre em torno de um novo filme da Netflix Guerreira do chamado K-pop. As Guerreiras do K-Pop, cuja Pô, eu assisti esse filme com meu filho, tá? E vou te falar, não é um filme ruim, não. Não é excelente, mas ruim também não é. Fica ali no filmezinho ok. tradução do título original é Caçadoras de Demônios K-Pop. E algumas pessoas pontuaram que supostamente o filme traz muitos ensinos interessantes, como falar sobre a influência da música ou sobre não ter vergonha de quem você realmente é, o que a gente vai analisar mais ao final.
E a grosso modo, se você nunca ouviu falar, a história revolve ao entorno de uma banda de meninas que faz muito sucesso e as suas músicas são tipo um escudo para que as almas das pessoas não sejam roubadas pelo rei mau dos demônios. Até que demônios se disfarçam de uma banda de meninos para tentar fazer oposição E ele vai ficar cantando meu pequeno Guaraná. a elas. E a trama se dá na rivalidade entre essas duas bandas e alguns segredos que não podem ser revelados. Que é, uma das vocalistas da banda de meninas não é completamente humana. Na verdade, ela é metade demônio e Tô dando spoiler pra quem não viu já, colega, que provam isso. E ela então se encanta por um dos membros da banda rival, que é um demônio. Mas ao mesmo tempo tenta colocar como se ele fosse um demônio do bem. Ele viveu anos como um humano, mas depois ele vendeu a sua alma ao rei mau dos demônios em troca. Cara, olha só, quantos filmes desde que você nasceu, seja lá qual é a tua idade que você tá me vendo agora. Desde que você nasceu, quantos filmes você viu com esse roteiro aí? A menina boazinha, que tem um segredo a esconder, que tenta ser uma pessoa boa. Aparece um cara lá, um valentão da escola, ou atleta da escola, o cara pegador de várias mulheres, e se apaixona por essa menina que tem um segredo. E aí os dois vivem um amor proibido, entre tapas e beijos ali, tipo gato e rato. Sacou? E no final tudo dá certo e eles ficam juntos. Quantos você não viu? Sabe por que o filme tem esse roteiro? Porque funciona. É só por isso, cara. Hollywood, mano, roteiro não se inventa nada novo, sacou? É adaptação. A única coisa que mudou em vez dela ter um segredo e sei lá, ela tem um passado obscuro que ela cometeu algum erro, ela é um demônio e no filme faz sentido ter demônios pro roteiro do filme, pro que eles escolheram. E enfiaram K-pop ali no meio, porque, cara, o que a juventude hoje em dia tá escutando é K-pop, mano. É isso. Se fosse sertanejo, ia ser guerreiras do sertanejo. Se fosse funk, ia ser as guerreiras do funk. Você entendeu? A música mundial hoje é K-pop, brother. De uma voz bonita e de uma vida de luxo. E os dois acabam compartilhando sobre a sua identidade demoníaca e depois vencem o rei dos demônios. E aqui eu queria fazer... É a jornada do herói. O herói começa, aí aparece um cara que diz que vai ensinar ele vai ser aprendiz desse cara. Aí ele ganha algumas habilidades e passa um monte de perrengue, até que ele tem a primeira luta com o chefão, e o chefão derrota ele, aí ele volta pra casa fudido, e treina mais, e aprende mais, e faz melhor, até que no final do filme, ele consegue derrotar o chefão. Só que no meio disso aí tem duas bandas de K-pop, o vilão é um demônio, os dois são meio demônio, e é isso, cara. Um pequeno alerta aos pais. Vai, alerta aos pais. Coisas que são importantes de ter em mente antes de simplesmente assistir. Colega, eu sou um pai que viu, hein? Alguma coisa com seus filhos. Lembre-se sempre que é um grande alerta vermelho quando tem uma glorificação da vulgaridade. Esse filme tem um nível de vulgaridade, especialmente em relação às roupas das protagonistas e até dos homens. Vamos lá, gente, vamos lá. Nós estamos aqui num frame, vamos lá. Nós temos de um lado 3 rapazes. Cadê a vulgaridade? Eu não usaria esse tipo de roupa. Pra mim tá muito colorido, eu não sou muito colorido assim. Mas vulgar, não é? Vamos lá. Roupa das mulheres agora. Você tem ali um dourado, um preto, uma saia branca. Irmão, abre o portão da tua casa aí que tu vai ver pelo menos na tua rua parada aí umas 5 minas com a roupa infinitamente mais vulgar do que essa aí. Muito mais. Cadê a vulgaridade? Pra mim, eu que assisti o filme junto com meu filho de 8 anos. Não existe isso no filme. Pra mim. Ou se tem, eu não percebi. É uma falta de modéstia que deixaria a Barbie no chinelo. Então, essa é uma coisa que é importante para pais terem uma atenção de qual exemplo que está dando para as filhas e qual tipo de normatização que isso pode estar criando para elas. E sem contar a questão também... Porra, se meu filho quisesse dançar K-pop e matar demônio, talvez eu apoiaria muito mais do que se ele quisesse jogar futebol, mano. Porque
Futebol tá complicado pra gente. Da androginia, que se você quiser entender mais, no vídeo aqui do canal sobre a banda Androginia, BTS, cara. Não, tem não tem androginia nenhuma. uma explicação sobre isso que se Muito aplica bem, a esse é muito bem definido quem é a banda de meninos e quem é a banda de meninas. Tem uns caras lá que tem uns cabelos estranhos. Tem, pra mim é feio, eu não usaria, mas não dá a entender que eles são mulheres, cara. filme também. Mas também existem outros dois aspectos muito sérios que eu quero conversar com vocês mais ao final desse vídeo pra gente conseguir fazer uma análise tripla de 3 produtos culturais. Agora fecha esse parênteses porque nós vamos observar ainda Ah, outra série que até, lançou também até agora só o Labubu que faz sentido. Porra, eu vou botar coincidência, mas, pô, qualquer marketing é marketing, como eu canso de falar aqui, mano. Então você ter o nome do teu boneco associado a um demônio antigo e muita gente falando sobre isso também é marketing. Então pode ser que tenha sido usado uma coincidência forçada. Mas a única coisa que faz sentido até agora é a coincidência lá Bubu Pazuzu. De resto, recentemente, que é a segunda temporada da série Vandinha. E logo que lançou a primeira vamos lá. temporada, eu gravei um vídeo Cara, Vandinha, vocês viram que Vandinha, a Netflix colocou uns cartazes de Vandinha em Chique Chique Bahia por causa daquela parada da gótica de Chique Chique Bahia que ninguém entende? aqui no canal explicando algumas das coisas que são pontos de atenção para famílias cristãs, A especialmente para Vandinha é muito jovens chato, meninas, muito chato, em pelo amor de relação à Deus. questão da violência e também da própria atriz e a forma como ela se apresenta e as pautas que ela defende. Mas existe um segundo padrão que também Mas o que tem a ver a atriz com as pautas que ela defende com a Vandinha, mano? Ator é ator, atriz é atriz, gente. Porra, a pessoa tá ali atuando, um personagem. O Jared Leto tá aí sendo acusado de ser líder de seita. E o Coringa que ele fez lá no. Como é que é o nome daquela porra daquele filme? Esquadrão Suicida. Lá no Esquadrão Suicida. Cara, pra mim o filme é ruim, mas o Coringa dele, se fosse. Se tivesse sido colocado num outro filme do Batman, seria muito bom, sacou? Eu achei o personagem muito bom. E ele, pra mim, entregou bem o personagem dentro daquilo que ele se propôs, dentro daquilo que o personagem se propõe dentro do filme. Ponto. Não quer dizer que eu concordo com mais nada. Um monte de ator aí, cara, sabe o que acontece, mano? É o tipo de coisa que tem gente que confunde ator com personagem. Tu lembra que antigamente, eu não sei se hoje ainda acontece, mas antigamente tu via relatos de atores que faziam vilões na televisão, de que eles saíam de casa e as pessoas encontravam com ele na rua, principalmente, sei lá, idosos e tal, que não entendiam muito bem a situação da televisão ser uma novela, e que quando a pessoa sai daqui, que aquilo ali é só um trabalho, e o cara saía na rua e vinha alguém e batia nele porque ele era um vilão, sacou? Teve um maluco lá, acho que é Dan Stuba. Dan Stuba, que é o nome dele? Talvez seja. Mas ele ficou conhecido numa novela que ele agredia a mulher dele com raquetada, e ele era mano da raquete, filho. E aí, tipo assim, aquilo chocou o Brasil por muito tempo, sacou? Aquelas cenas da mulher apanhando com a tal da raquete, e ficou emblemático aquilo. E o cara conta até hoje que ele apanhava na rua, a gente jogava coisa nele porque na novela ele era um cara agressor, sacou? fica claro na segunda temporada, que foi recentemente lançada e que tem tudo a ver com o Labubu e com as guerreiras do K-pop. De forma resumida, a Wandinha é a continuação da série da família Addams. Mas Cara, a Família Adams passava na sessão da tarde, a gente via a Família Adams até em desenho, sacou? E assim, a lore da história não mudou absolutamente nada. Só muda que, sei lá, de repente, por conta de ser na Netflix e a Netflix ser uma coisa, um, um on demand, sacou? Eles podem exagerar um pouquinho mais ali no terror, que nem terror é, entendeu? Mas eles podem exagerar um pouquinho mais. Coisa que na televisão aberta não poderia passar, coisa que numa animação não poderia passar, eles metem um sangue ali, alguma coisa assim, entendeu? Ou uma fala meio, uma atrocidade que a pessoa fala e tal, ele pode, sacou? Mas não mudou nada. agora focando na filha Wandinha. Ela foi expulsa da sua antiga escola por uma tentativa de homicídio e ela se mudou para estudar na antiga escola dos seus pais.
Toda a cinematografia é sombria e escura, deixando claro que a protagonista é um tipo de vilão amável. Ela é sádica e macabra, ou seja, ela tem um prazer em fazer Não. mal aos outros. É a mesma coisa desde que foi lançada a Família Adams, não mudou nada. E na história, apesar A lore do desenho da Família Adams era essa menina tentando encerrar a carreira do irmão dela na Terra, gente. das atrocidades que ela comete, ainda é uma heroína na busca da sua própria vingança. Mas outro elemento também é a espiritualidade por trás dessa série. Porque a Wandinha se apresenta como uma espécie de bruxa ou vidente que busca aperfeiçoar os seus poderes com encantamentos e várias coisas relacionadas à magia. Olha isso, olha essa cena. Sério mesmo, que tu vê isso daí na rua. Tu vê alguém na rua segurando um patinho de borracha e um chaveiro, vestido desse jeito aí, tu vai ficar com medo? Não é possível, cara. Tá precisando arrumar o que fazer. Magia e ocultismo, e depois a mãe diz que ela pode receber um novo espírito guia. Então, quando nós observamos esses 3 produtos culturais, o brinquedo Labubu, Guerreiras do K-pop e a série Wandinha, algumas Porra, junta tudo isso num caldeirão, vai sair o demônio. coisas ficam muito claras. A primeira é que o mundo pós-2010 é um mundo espiritualizado. O humanismo ateísta. Caraca, como é que é, mano? Não, porra, não. Tá muito errado, não. O mundo é espiritualizado desde que o mundo é mundo, mano. Se o mundo não fosse espiritualizado, a gente já tava tudo pinel das ideias, colega. Não é assim não, cara. O mundo, ele é espiritualizado desde Adão e Eva, desde o Gênesis, sacou? Não é pós 2010 não, colega. Morreu. E o paganismo está em ascensão. Como assim? Você se lembra daquele estereótipo de que o oposto de um cristão era um ateu? Mas acontece que muitas pessoas entenderam que o ateísmo humanista materialista é absolutamente insuficiente e não consegue explicar o mundo em que nós vivemos. Porque afinal, Deus criou seres humanos, corpo e alma. Por isso, as respostas materialistas não conseguem saciar ninguém. E se a Cara, eu só não sou ateu de verdade, porque muita coisa realmente não dá pra ser explicado pela ciência. Na minha visão. Aí você é contigo, irmão, se vira. Mas, e também porque, cara, eu passei muito tempo sendo cristão fervoroso, já era pregador e tal. E quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe dessas histórias todas. Mas eu aprendi a Bíblia de um jeito e eu interpretei ela de outro. E aí eu pensei, cara, não é bem assim que a vida vai funcionar, não, cara. Isso aqui tá muito esquisito. Aí eu larguei pra lá. cultura tenta abandonar e descartar a fé cristã, eles vão tentar encontrar outra coisa para preencher essa lacuna da transcendência. E o que eu estou dizendo é que Deus criou um mundo que vai além da matéria. E por isso as respostas materialistas não satisfazem a longo prazo. E quando o ateísmo sucumbe, os descrentes, aqueles que estão em rebeldia contra Deus, escolhem apenas uma única rota: a espiritualidade pagã. Rapidinho, Meu já Deus. o vídeo vai voltar. Deixa eu Mas falar um antes, eu queria negócio. compartilhar uma coisa. Calma, a gente conversa depois que o vídeo voltar. Mano, Moisés tirou uma galera do Egito, mas assim, uma galeraça mesmo. E aí Moisés foi ficar, sei lá, 40 dias, 2 meses lá no monte. Não era o Sinai, não, acho que era o Ararat. Eu acho que era o Ararat. Tenho quase certeza que era o Ararat. Não vou cravar 100%, mas eu tenho quase certeza. E ele vai ficar lá pra receber a letra da lei lá, os 10 mandamentos, a tábua, tal, coisa, blá blá blá. E aí, pô, a galera lá embaixo tá, mano, esse Moisés aí tá demorando muito. Acho que ele foi de arrasta, deu ruim, não vamos ficar aqui à mercê. Deus tava com ele, então Deus foi junto. Aí os caras começam a juntar todas as peças de ouro que eles tinham ali, faz um boizão gigante. E aí, mano, os caras começam a cultuar o boi, seria um deus pagão, né? E aí desce o Moisés com as tábuas e uma das paradas lá dos 10 mandamentos. Não cultuará outros deuses. Moisés fica boladão, quebra as tábuas todas, dá porrada em geral e arranca o touro lá da onde ele tava e ficou muito bolado.
Ou seja, não é 2010, entendeu? Que o povo. Que tem gente escolhendo a religiosidade pagã? Tem, mano. Tem. Só que assim, o que você chama de pagão? Porque tem gente que acredita nos deuses indígenas, tem gente que acredita nos orixás, tem gente que acredita no budismo, tem gente que acredita no cristianismo, tem gente que acredita, sei lá, na demonologia. Cara, tem gente que acredita em tudo. Tem gente que acredita que o Herbie Meu Fusca Turbinado era de verdade, entendeu? E pesquisa que tem mesmo, é maluquice. Então, cara, deixa cada um se virar, entendeu? Com você. Você sabia que 64% de vocês que estão É, assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é. não, a gente vai se você pode estar inscrever. ajudando para que o YouTube Calma aí, vamos se inscrever? Porra, não, já sou inscrito já. Pô, nem sabia que eu era inscrito, tá vendo, irmã Feia Tulipas? Eu vou me inscrever porque apesar de discordar dela, eu gosto da forma que ela pontua as coisas. esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil. Isso aí, mano. Se fizer sentido pra você, vai lá. Então, muito não esquece de se inscrever aqui primeiro. obrigada pela sua ajuda. O pastor e teólogo Peter Jones explica que existem apenas... Apareceu um americano. Cara, não tem que ter um pastor americano no meio de tudo que vocês vão explicar, mano. duas religiões no mundo. Um ismo e... A surpresa não é ser americano, a surpresa é não ser o Billy Graham. Dois ismos. E ele pontua como que a própria Bíblia nos mostra isso. Paulo, em Romanos 1,25, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você entendeu o que Paulo descreve aqui? Existe o Criador e existe a criatura. São duas categorias diferentes. Mas os descrentes trocam a verdade pela mentira, adorando a criatura, tentando suprimir a realidade para colocar apenas uma categoria, caindo no que Peter Jones chama de ismo. E esse ismo acredita que todas as coisas têm a mesma essência. Eu não conheço essa teoria de um ismo e dois ismos, então eu tô tentando aqui entender o raciocínio dela. Vamos lá. Colocando tudo em uma categoria de divino. E assim, a criatura, o ser humano, ele tenta suprimir as distinções entre si e o Criador para tentar se auto-intitular como um Deus. E isso é completamente derivado de uma ideia hinduísta de Advaita, que significa não dois. E essa é uma visão de mundo pagã que se opõe à dualidade. E o Peter Jones explica que a finalidade disso é se livrar dos opostos. Uma das consequências mais claras, mais patentes disso, está na tendência atual de tentar apagar as distinções entre homem e mulher, que é... Porra, eu juro, colega, eu queria saber o nome da amiga aí do canal Feia Tulipas, eu realmente não me lembro. Mas, cara, eu juro, eu tava te acompanhando, eu tava indo assim, tipo assim, tá, vamos aprender uma parada aqui, porque pra gente discordar a gente tem que aprender. Vamos aprender uma parada aqui. Porra, mas não dá, mano. Tipo, não foi do 8 pro 80, entendeu? Não tem muita coisa a ver. Uma categoria binária criada por Deus. Mas em contrapartida, a visão bíblica é de dois-ismo. E nós, como cristãos, reconhecemos que aquilo que não é Deus é a criação. Deus é diferente da criatura. E no mundo, existem apenas esses dois tipos de existência. Deus, que não foi criado, e a criatura que foi criada por Deus. E assim, o apóstolo Paulo, em Romanos 1,25, ele esclarece que existem apenas essas duas opções. Nós adoramos a criatura ou nós adoramos o Criador. Se não adorarmos o Criador, inevitavelmente vamos adorar a criatura. E essa é a verdade que permeia até mesmo o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, quando diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Existe Deus e existe a criação de Deus, o céu e a terra. E tentar apagar essas diferenças binárias criadas por Deus, inevitavelmente vai levar à idolatria da criatura. Mas existe um outro aspecto disso, que é o fato de que, muitas vezes, pessoas que vão nesse paganismo unista, elas têm o objetivo de
Pô, mas calma aí, eu tô. Ela tá falando, vou maquinando aqui. Cara, não tô dizendo que é seu caso aí não, amiga. Não sei qual igreja você frequenta, qual denominação você frequenta e tal. Mas tem uma denominação aí que ela tá colocando tudo, na minha visão, acima de Deus. Os pastores estão querendo ser pastores popstar. Os grupos que cantam nessas igrejas estão querendo ser grupos de sucesso antes de ser um grupo de louvor, entendeu? Então, assim, tem muita, como você diz, então, né? Tem muito paganismo disfarçado de igreja de cristão, né? Mas aí cada um com seu cada um. Apagar essas distinções. Mas para isso elas começam dizendo que dentro do mal pode existir o bem e dentro do bem É o nome pode disso aí existir um Yin tipo de Yang, mal, filho. tentando apagar assim as distinções claras. E isso fica muito claro num símbolo taoísta Yin Yang. Yin Yang, pô, Talvez você óbvio. já tenha visto muito por aí na rua. E a Tem gente até premissa com dessa ideia tatuagem é disso tentar aí. misturar as categorias ao ponto de não serem mais completamente distintas. Assim, o Labubu é fofo e amedrontador ao mesmo tempo. A entidade Pazuzu é um protetor Vou te falar que sei lá, nesses últimos 35 segundos ela deu um esculacho de roteiro, tá? e um demônio ao mesmo tempo. As vocalistas das guerreiras do K-pop é uma pessoa boa e um demônio ao mesmo tempo. Um Só dos tem uma, vocalistas da é banda isso. de meninos é um demônio Mas aí todos eles são e um demônios. bonzinho ao mesmo tempo. A senhora nem viu o filme, colega. Porra, tá vendo? A senhora não viu esse filme. Não viu. Cara, é premissa básica da minha vida, cara. Se você vai vir debater comigo qualquer coisa, a primeira pergunta que eu vou te falar é: você assistiu? Você leu? Você viu o que esta pessoa falou? Ah, mas eu não gosto desse cara. Mas você viu o que, que ele fez ou o que, que ele falou? Ah, não preciso pra. Então cala a boca. Você leu o livro pra discordar do autor? Não. Então acabou o assunto. Comigo, acabou. Tu viu o filme pra dizer que ele é ruim? Ah, mas fala. Então o filme. Então acabou, irmão. Acabou. A Vandinha, ela é boa e má ao mesmo Não, a tempo. Wandinha ela só é Percebe má, o mano. padrão? A cultura não tem mais um É porque o jeito. É uma coisa chamada. Embalagem e roteiro. Cara, a Wandinha é má. Diz que ela é má o tempo todo. A família dela é uma família como se fosse uma família monstro, entendeu? É um bagulho gótico. E eles gostam do gore e tal. Só que assim, isso tudo é apresentado de uma forma engraçada. É apresentado de uma forma cômica, entendeu? Forma de piada. É a mesma coisa a gente que faz piada pesada. Eu não gosto, mas faz aí, irmão. O que der pra você, deu pra você, não deu pra mim, entendeu? É a mesma coisa, Vandinha é a mesma coisa, cara. Você nunca assistiu Vandinha na sessão da tarde, não é possível que tinha aquele tio Chico lá e o Primo It. Porra, eu gostava mais do Primo It do que do tio Chico. Mas, cara, e no desenho também, cara, tudo que a Vandinha fazia. Primeiro, no filme a Vandinha era muito melhor do que no desenho. Porque ela era uma criança extremamente apática de uma única feição. E tudo que ela fazia era tentar acabar com o irmão dela, se é que você me entende, agora. Era isso que ela fazia, ela tentava acabar com o irmão dela e com o tio Chico. Só, mano. interesse de simplesmente promover um É só uma questão de materialismo roteiro. reducionista e humanista. O que está sendo promovido é uma espiritualidade invertida, perversa e blasfema. O profeta Isaías, há muito tempo, já alertou sobre isso. Isaías 5:20 diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. E uma das formas pelas quais Deus pune as pessoas que invertem o padrão Deus bíblico pune. é Deus os puniu. entregando à sua perversidade. Dá uma olhada no contexto que vem um pouquinho antes do versículo que a gente leu agora há pouco. A gente vai ler agora Romanos 1:24 e 25. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram Vamos deixar ela continuar, vamos lá. a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Não Amém. é Vamos lá. Deus criou o ser humano e Deus criou uma coisa junto ao ser humano chamada livre-arbítrio. Tá?
Minha visão sobre o livre-arbítrio, a minha, do Igor em particular. Livre-arbítrio é a tua maior bênção e a tua pior maldição. Irmão, faz o que tu quiser da tua vida. Assuma as consequências daquilo que você fez. Se for bom, amém. Se for ruim, amém. Problema seu. Você decide o que vai acontecer contigo de acordo com como você vive. Sim, ninguém tem nada com isso. Essa é a minha visão. Porém, entretanto, todavia, eu penso, na verdade, eu não acho, eu penso que algumas denominações cristãs pensam que assim, Deus te deu o livre-arbítrio, mas foi uma pegadinha de Deus. Não é para você usar o livre-arbítrio, é para você seguir tudo que ele fala de forma extremamente rígida, né, e cega. Então assim, tem muita denominação que segue à risca o Velho Testamento, já foi, por isso o nome é velho, né? Mano, Malaquias, fala a rodo lá no livro dele lá, vai lá. Aí, tipo, Malaquias, inclusive no livro, é o último livro do Velho Testamento, ele critica pra cacete o que tava sendo feito na época. Ele fala, ó, tá vindo coisa nova aí, fica ligado. Não com essas palavras, mas você me entendeu. E aí logo vem Mateus, né, falando sobre a história de Jesus e os outros lá, né? Acho que é Pentateuco o nome? Não, Pentateuco é os primeiros. Tomara que não tenha aparecido isso que tá aqui na minha. Eu não podia estar com isso na mão. Agora sim. Eu me perdi. Vamos lá. Pentateuco não é do Pentateuco os primeiros livros. Mas tá lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, a história de Jesus. Aí, mano, tem algumas denominações que elas vivem o Velho Testamento e elas usam o Novo Testamento como um livro de história. Como foi a passagem de Jesus pela Terra. É historinhas de Jesus, que nem conta na EBD pra criança. Cara, aí tem a minha visão de que Velho Testamento, como Malaquias falou lá, ó, acabou, fim, valeu, tamo junto, tá vindo coisa nova aí, veio Jesus, corta a parada no meio, rasga o véu e fala, ó, não é assim não, não é assim que funciona não. Amai uns aos outros, senta aí, vou ensinar vocês a orar. Aí começa a ensinar em forma de parábola pra um monte de gente, porque sabia que naquela época não adianta ele vir com o latim dele lá pra poder gastar, que ninguém ia entender nada. Porque, ou então ele se pareceria com os fariseus que ele criticava, entendeu? Então, cara, tem que decidir. Tem que decidir, entendeu? Se você vai ser Velho Testamento ou se você vai ser Novo Testamento, eu acho que tem que decidir essa coisa. Surpreendente? À luz desse versículo e de toda a passagem de Romanos 1, fica ainda mais claro que não existe surpresa nenhuma pelo fato do filme As Guerreiras do K-Pop estar sendo difundido como uma alegoria queer, que representa a luta das pessoas que se entregam à ideologia de gênero. Afinal, não tem ideologia de gênero, não, rapaziada. Não tem. Eu assisti junto com meu filho. Não tem. Se eles invertem a palavra de Deus ao ponto de um demônio poder ser bonzinho, por que eles se limitariam a inverter somente? Cara, esse colega, isso é roteiro. Sacou? Inclusive, você tá falando sobre demônio ser bonzinho. Você citou Paulo 2 vezes. Paulo era antes de Jesus tocar o coração dele lá e deixar ele cego. Jesus, cara, Paulo era Saulo. E Saulo perseguia cristão pra cacete. Ou seja, ele era um cara ruim. E ele ficou bonzinho. Você entende que não tá fazendo muito sentido? Tipo, não pode fora do que eu acredito. Porque dentro do que eu acredito, você vai pegar vários exemplos de cara que era, tipo, cobrador de imposto. Foi ter com Jesus e foi até discípulo, mano. Zaqueu, mano. Zaqueu cobrava imposto dos outros, roubava o governo, mano. Cobrava 40% a mais, sacou? Pra ficar com ele. Zaqueu Jesus se encontrou com Zaqueu na casa dele. Jantou com ele e falou, ops, pega essas paradas aí, distribui tudo de volta. Zaqueu pra seguir Jesus foi, mano. É isso. Sacou? Muita gente era
malzinho, como você tava falando aí, era mal, era do lado errado da parada. E Jesus foi lá e transformou, mano. Jesus, literalmente, salvou um ladrão que tava do lado dele. Eu imagino que a conversa foi assim: o cara olha pra Jesus e fala: Você, pô, Jesus, é tão bom, tão maravilhoso, né? Tá aqui junto comigo que sou ladrão e roubei os outros, eu sofrendo o mesmo castigo. Aí Jesus deve ter mandado um papo nele lá, ele se arrependeu e Jesus fala: Então, irmão, daqui a pouco a gente vai estar junto lá no paraíso. Pronto, mano. Gente, eu sei que a Bíblia descreve como foi o momento, mas como eu sempre digo, eu falo o meu entendimento da parada, não o seu. O seu é seu, o meu é meu. Valeu? Enfim, mano. Cara, não adianta você querer usar exemplos de homens e mulheres bíblicos que foram salvos pela bondade de Deus, pela pregação de Jesus, pela vivência de Jesus naquela época. Quando você chega aqui hoje, no século XXI, 2025, fica julgando que, tipo assim, o cara é ruim. Então você tem que olhar pra ele como uma pessoa ruim, como uma coisa ruim. O roteiro do filme, cara, nada mais, nada menos do que a mesma história. Igual a várias que tem na Bíblia, mano. Igual a várias. Vai pesquisar, brother. Roteiro, colega, não se muda. Roteiro é adaptação. O cara puxa ali. Quais são as histórias que dá certo? Romance, prrr, ação, prrr. Ele tem a catálogo. Pô, super-herói. Qual é o modelo que dá certo? Prrr. Ele só enfia lá o personagem dele, muda o nome, mais ou menos bota ali o K-pop. E é isso, cara. Não, é isso. Jesus só se sentou com gente que na época era visto como quem não presta, sacou? E aí hoje o que mais a igreja faz é excluir as pessoas com quem Jesus hoje andaria. Isso. Nessa linha, existe uma inversão do padrão bíblico de casamento e os papéis de homem e mulher, com distinção também na aparência de cada um. Uma inversão não é possível, gente. Inverte todas as esferas, levando pessoas à confusão e ao desespero. Aquilo que promete ser um libertador dos limites e paradigmas é um caminho de morte. E além disso, esse padrão se mostra também na intenção de dessensibilizar a próxima geração em relação aos demônios e ao mal. Porque as crianças e jovens que crescem com esse tipo de referencial de não terem pudor ou limitações de se envolver com todo esse tipo de ocultismo e de feitiçaria e de verem demônios como realmente... Cara, olha só, de novo, Wandinha, se eu não me engano, a classificação indicativa lá é 16 anos ou 14, não sei, vou chutar 16. Cara, se tua filha de 8 anos, 10 anos, 12 anos, teu filho de 13 anos tá vendo Wandinha, a culpa é tua. Agora, eu quero saber qual é a porcentagem de criança que viu Wandinha abaixo da faixa etária indicada pela Netflix e virou um mago ocultista, mano. É só isso que eu quero saber. Qual é a porcentagem? Tipo assim, uma não é caso pra se preocupar. Até porque eu acho difícil que teve. Mas uma não é caso pra se preocupar. O problema é se estiver influenciando uma cidade inteira a ver ocultismo por causa da Wandinha. Porra, aí nós temos que rever algumas coisas. Agora, uma, duas, e outra, tá? Muita gente, eu vi, e muitos lugares também eu vi, vendendo tema de festa de criança de Wandinha e as pessoas indo lá e fazendo festa da Wandinha, comprando fantasia da Wandinha pra criança no carnaval. Então, assim, não adianta culpar o demônio, sei lá, o Pazuzu, sei lá, a esquerda, a direita, não interessa quem que você quer culpar, mano. No fim das contas, o controle da televisão tá no teu sofá, filho. Você que decide. Objetivamente maus, quando os pais deles falarem algo do tipo: olha, filho, isso daí que você tá mexendo é um demônio, não mexa nisso. Esses filhos não vão ter... Isso aí que você... Mano, eu imagino de verdade um pai ou uma mãe chegando pra uma criança e falando assim: ó, isso aí que você tá mexendo é o demônio, hein? E a criança tá só, tipo, parada no sofá, abraçada com ursinhos agora. É muita loucura, mano. É muita.
Eu não sei nem o que que é, mas é muito. Seja lá o que foi, é muito. Positivo nas suas próprias consciências e reconhecendo que essas coisas são más. Ainda mais porque eles não verão o bem como algo desejado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. O mal nunca poderá ser bom. O bom nunca poderá ser mal. Eu falo isso lá pro Paulo. Fala isso lá. O apóstolo de Jesus, mano. Não tinha um apóstolo de Jesus que antes de ser apóstolo de Jesus era um santinho, mano. Não tinha, me aponta. Não tinha. Não tinha, mano. Era maluco que trabalhava pro governo, que era funcionário público, cobrador de imposto e geral da cidade odiava o cara. Jesus foi lá e abraçou o mano e falou: Tu vem comigo. Entendeu? Era maluco o pavio curto que cortava a orelha dos outros. Era porradeiro, era. Pô, tá maluco. Não tinha um que era só da ideia, mano. E Jesus foi lá, abraçou todo mundo e falou: Não, vem, você vai ser meu discípulo, irmão. Tá afim? Tô afim. Então vambora. Ter isso é desobediência e rebeldia que é punido pelo próprio Deus. Como o profeta Samuel É o Deus disse ao rei punidor. Saul em 1 Samuel 15:20. O profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu Davi, né? E que se Davi não. Davi, tá na Bíblia, Davi. Se Davi não quisesse pegar a mulher de geral do exército dele, ter um baita harém cheio de mulher, e mandar o marido dessas mulheres pra frente de batalha, pra arrumar guerra e tomar terra, só pros caras morrer e ele ficar com a mulher do cara quando ela ficasse viúva, o livro de Salmos só tinha 2 capítulos, colega. Então, não vem com essa não, mano. 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos. Não queira ser mais esperto do que Deus em dizer que não tem nada não. Esse foi o pensamento Não tem nada que não. fez o Eu não tô sendo mais esperto que Deus, eu só tô sendo uma pessoa normal. Não tem nada não, cara. rei Saul Cara, tem coisa, inclusive, que tá tão bizarro, essa parada, esse fanatismo, que tem banda colocando mensagem subliminar em LP, agora que tem gente relançando LP, né? Inclusive, eu acho maneiro isso, mas eu não vou comprar LP de ninguém, porque eu nem CD nem nada. Agora, mas, tipo assim, tem música que os caras de trás pra frente colocam um monte de mensagem subliminar só por colocar, só pra zoar com a cara de gente que vai procurar, entendeu? desobedecer a ordem Os caras de Deus procuram demônio em e tudo, Deus o abandonou. É gostar muito de Aqueles demônio. que foram comprados por Cristo foram transportados das trevas para a luz. E nós que estamos na luz não podemos flertar com as trevas. Não tem como, elas não são atraentes. As trevas nunca poderão ser boas. E todas as produções culturais, filmes, desenhos, brinquedos que tentam perverter a ordem criada por Deus estão fazendo um ataque ao próprio caráter e ao próprio ser de Deus. Deus é bom. Deus criou a distinção entre o bem e o mal, e desprezar isso é rebeldia contra o próprio Deus. Então proteja. É sempre isso, mano. Se você não segue exatamente o que tem que ser seguido, é rebeldia contra Deus. Você é um pecador de merda. A sua mente, proteja o seu coração dessas coisas que tentam seduzir com narrativas envolventes, mas que têm uma perversidade e uma rebeldia entranhados. Não troque a fidelidade a Deus por uma hype, por um modismo. Cristo é mais valioso do que todas essas coisas. Tem um monte de igreja aí que tá indo pelo lado do hype, do modismo, amiga. Olha, tomara que não seja a sua denominação, porque se eu descobrir que é, aí não adianta. A obediência a Cristo vale mais do que uma conversa com colegas dizendo que você assistiu isso ou aquilo. Vale mais do que a empolgação de ter... Isso, seja um adolescente excluído, não assiste nada, que teus amigos não se interem em nada. É igual eu no ensino médio, que meus amigos tudo era uma bagulho de futebol e tal, e porra, detesto futebol até hoje. Eu só assisto futebol por causa do meu filho, olha lá, mano, meu filho gosta muito. Mas, tipo assim, eu era o peixe fora d'água, os moleques, eu perguntava qual time? Flamengo. Pô, Flamengo ganha, não sei, mano. Flamengo perdeu outro dia, tá bom, mano. Não dá pra me zoar com o Flamengo e nem pra comemorar muito o Flamengo comigo, porque eu não ligo. Eu só não ligo. Se o Flamengo ganhou, perdeu, problema, não resolveu nada na minha vida. Não me trouxe nada de bom nem de ruim, então caguei pro Flamengo.
Ah, mas é um entretenimento. Tá, mas não é um entretenimento que eu gosto. Eu só sou flamenguista por, sei lá, conveniência. Tinha que ser um time lá na minha época e, sei lá, tinha algum flamenguista na minha família. Eu falei, tá, Flamengo, valeu. Algum item da moda que vem e vai toda hora muda, uma coisa que é bonita em um ano e daqui a 2 anos é visto como brega, não vale a pena. Mas a verdadeira obediência vale. Então não troque nada dessas coisas. Ao invés disso, escolha desenvolver uma mentalidade cristã ao ponto de, quando você vê esse tipo de coisa, você vai conseguir perceber que elas estão invertendo os padrões criados por Deus. Desenvolver uma visão de Aí você vai virar um crente super chato e realmente você vai ser excluído, mano. mundo, uma cosmovisão bíblica, para você conseguir enxergar o quão maligno é toda essa propaganda má e perversa. Você vai assistir e o quê? conseguir, assim, perceber o que está Desenho por dos trás vegetais. da cultura e das coisas que a cultura está promovendo. Porque nada é neutro. E por isso que nós precisamos de uma mentalidade bíblica para conseguir discernir as coisas que estão sendo propagadas. E à nossa frente, eu acredito que existem tendências culturais bem perigosas e que vão ter muito desse paganismo pop sendo propagado. Mas ao mesmo tempo, como cristãos, nós temos a oportunidade de, assim como os primeiros cristãos que estavam imersos em uma cultura pagã proclamavam Cristo com ousadia, nós também devemos proclamar Cristo com ousadia. Porque eventualmente algumas dessas pessoas vão ver quão mal e quão perverso é tudo isso em que elas estão se envolvendo. E então, no momento Cara, olha só. Tem muita gente que confunde o id e pregar o evangelho com o id e obrigue os outros a ser evangélico. Tá? Tá tudo bem, você pode falar aí no seu canal, na rua, no ônibus, sei lá, onde você quiser pregar, desde que você não atrapalhe ninguém. Você pode pregar, mano. Mas assim, evangelho, rapaziada, não é pra todo mundo não, cara. Minha visão, novamente. Eu acho que eu vou escrever um livro, a minha visão sobre a Bíblia. Enfim. O evangelho ele não é pra todo mundo. O evangelho é pra quem quer. E somente pra quem quer. Minha visão. Jesus, no id, os caras usam id pregar o evangelho a toda criatura. Eles param por aí. Id pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que quiser tomará para si a sua cruz e me seguirá. Aquele que quiser. Não é pra todo mundo. É pra quem quer. Jesus continua. Ó, aí eu já não lembro o texto real, não lembro o texto. Mas o contexto é mais ou menos isso, ó. Entra na cidade, vai pregar o evangelho. Chegou lá, ninguém quis te receber. Irmão, ao sair dessa cidade, sacode o pó das tuas vestes e vaza. Mete o pé. Ou seja, deixa tudo pra trás. Eles escolheram livre-arbítrio. Eles vão sofrer a consequência de não ter ouvido vocês, ou de não querer o evangelho nesse momento. Ou não é a hora deles, não interessa. Larga pra trás e vai fazer o teu trabalho. Não se preocupa com eles, acabou. Entendeu? Assim, não é. Ah, você pregue para as outras pessoas e elas vão ver. Não, mano, se elas quiserem. É só isso. em que o bom, o verdadeiro, o belo, nós como cristãos, brilhando a luz de Cristo, vamos atrair assim outras pessoas. Nós não atraímos pessoas por sermos parecidas com elas, assistindo as mesmas coisas que elas, consumindo as mesmas Atrai coisas, sim, ouvindo pô. as mesmas músicas. Você atrai bastante amigo por ter coisas em comum. Geralmente é assim que se faz amigo, tendo coisas em comum, colega. Nós atraímos elas no momento que nós somos Os seus amigos provavelmente é todos seus amigos da igreja. O que vocês têm em comum? Que vocês são da igreja, brother. Fiéis a Cristo, que Cristo fique estampado em nós, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos comportamentos e também naquilo que nós consumimos. Dessa forma, nós estaremos testemunhando de Cristo. E uma indicação que eu quero deixar para você, uma série de documentários, na verdade 2 séries de documentários. Tudo americano, quer postar? Que me ajudaram a conseguir desenvolver um pouco mais sobre essa visão de mundo cristã e que te ajuda a partir dali você conseguir ler os momentos culturais de uma forma muito mais certeira, que são as séries do Dr. Francis Schaeffer, um grande teólogo. Brasil!
Pô, tá de sacanagem, mano. E filósofo cristão que fez a série tanto Como Viveremos, em que ele explica a história humana em uma perspectiva bíblica, em uma perspectiva cristã, analisando tudo aquilo dali, e também a segunda série dele, que é O que Aconteceu com a Raça Humana, que ele fez falando sobre como a cultura de hoje Eu não assisti nada disso, então eu não posso falar sobre essas acontecendo produções. uma destruição dos direitos humanos mais básicos. Então são duas séries Ah. fascinantes. As duas estão disponíveis no aplicativo Eden Plus e elas são Se isso aí não for uma publi, eu sou a Brastemp. muito boas. E se você quiser entender sobre tudo isso que a gente tá vendo e como que a ameaça mudou, clica nesse vídeo aqui onde você vai entender quem é o verdadeiro oposto do cristianismo. Não tem hoje. vídeo, E meu eu espero colega. que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido uma bênção na sua vida. Se você é mãe ou pai e tá assistindo esse vídeo, que seja uma bênção para você conseguir guiar os seus filhos. Se você é mãe ou pai e tá assistindo esse vídeo aqui através do meu canal, gente, assistam as coisas que seus filhos se interessam pra vocês saberem julgar se é pra eles ou não, mano. Vê a classificação indicativa. Se você quer seguir a classificação indicativa e nem pesquisar sobre aquilo, siga. Mas eu sou a favor de que você pesquise o que teu filho tá vendo no YouTube, o que ele tá vendo na Netflix, o que ele tá vendo no Prime, o que ele tá jogando no videogame, no celular, entendeu? Vai ver. Pô, esses dias eu descobri que meu filho tava querendo jogar no Roblox um jogo que eu falei, não vai. Pode jogar esses outros aqui, mas esse aqui do Roblox você não vai. A mãe olhou e falou, é isso mesmo, esse aqui você não vai mesmo não. Pronto. Acabou, mano. Vai pesquisar o que teu filho anda fazendo, em vez de você só deixar ele cababá, pô. Filhos em relação a essas questões culturais. E se você é uma jovem cristã, que o Senhor te ajude a permanecer firme, não seguindo modismos, mas seguindo a palavra de Deus, que é muito, muito melhor. Eu espero que você tenha gostado e com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem. Valeu. Cara, eu gosto desse canal Fé e Tulipas, porque apesar de eu discordar, eu acho que ela é boa no que ela faz. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou.